Você sente isso, não sente? Essa pontada no peito, essa coisa que não tem nome, que aperta quando o silêncio da noite chega. Aquela sensação de que, não importa o quanto você conquiste, sempre falta algo. Um vazio que nem a bebida, nem o trabalho, nem o dinheiro conseguem preencher. É uma dor que a gente guarda, não é? Uma vergonha de não ser o homem que esperavam, ou o pai que você queria ser. Eu sei bem o que é isso. Passei a maior parte da minha vida correndo de mim mesmo, sem nem saber que estava correndo. Eu sou o William, tenho 77 anos. E hoje, sentado aqui, olhando para trás, vejo que toda a minha vida foi uma tentativa desesperada de preencher um buraco que me foi deixado muito, muito cedo. Não sou nenhum professor, nem tenho diplomas para exibir. Sou apenas um homem que viveu, errou muito, e que, só agora, no final da estrada, está começando a entender o que realmente aconteceu com ele. O que aconteceu comigo, pode ter acontecido com você também. É por isso que estou aqui. A gente passa a vida replicando sem saber, não é? Tentando preencher um buraco que nem sabemos onde foi feito. Você trabalha mais, compra o carro novo, busca o reconhecimento no escritório. E por um momento, a gente até pensa que conseguiu. Mas aí, quando a luz se apaga e você está sozinho, aquela dor sem nome volta. Aquela sensação de que, por mais que você se esforce, nunca é o suficiente. Nunca é amado de verdade. Nunca é visto. Eu me vi nessa armadilha por décadas. Acreditei que a felicidade estava na próxima promoção, no próximo contrato fechado, na próxima viagem. E cada vez que eu chegava lá, a linha de chegada se movia. Como um deserto sem fim. Meu pai, ele não estava lá. Não de verdade. Lembro dele com a garrafa de uísque na mão, o olhar distante, mesmo quando eu tentava mostrar meu desenho da escola, orgulhoso do meu navio com fumaça. Ele estava presente no corpo, sim, mas a alma dele estava sempre em outro lugar. Era como se eu fosse invisível. Eu gritava por atenção, fazia pirraça, tirava notas altas, tudo para arrancar um olhar, um sorriso, uma palavra de aprovação. Mas o que eu recebia era um bom garoto, automático, ou um está na hora de dormir, William. Era como se eu fosse um objeto na casa, não um filho que precisava de amor, de um abraço apertado depois de um pesadelo. Aprendi cedo que o amor era condicional, que eu precisava fazer para ser asterisco. Precisava ser o melhor, o mais forte, o mais bem-sucedido para merecer qualquer tipo de afeto, ou ao menos, para não ser abandonado. Essa foi a minha origem. A semente do vazio, a vergonha de precisar de algo que nunca me foi dado de graça. E essa semente, meu amigo, cresceu e ditou cada passo meu por 70 anos. Eu cheguei lá, conquistei tudo que me disseram que era importante. A casa grande com piscina, o carro do ano, o cargo de diretor em uma empresa multinacional. Minha conta bancária era robusta, meu nome era respeitado no mercado. Eu tinha o relógio suíço, os ternos feitos sob medida. Todos me elogiavam, me chamavam de homem de sucesso. E quando estava no topo, olhando para tudo aquilo, só sentia um vazio gelado. Uma vergonha de não sentir absolutamente nada. Era como se eu tivesse escalado uma montanha imensa, chegado ao cume, e lá em cima, percebido que não havia vista. Apenas nevoeiro. Apenas a constatação de que o prêmio era o nada, e eu tinha sacrificado tudo para alcançá-lo. O sucesso externo não preencheu o buraco interno. Pelo contrário, o expôs de forma cruel. A invisibilidade que eu sentia quando criança, agora era ampliada pela solidão da minha própria glória. E nos relacionamentos, a mesma dança. Eu dava, mas nunca me sentia suficiente. Minha primeira esposa, Maria, eu a amava, mas meu medo de ser abandonado me fazia afastar, controlar, ou então, sumir no trabalho. Meus filhos, eu os amava, claro, mas percebi tarde demais que estava repetindo o mesmo abandono emocional que meu pai fez comigo. Não com a garrafa, mas com o trabalho, com a ausência, com a incapacidade de estar presente de corpo e alma. Eles me viam, mas não me sentiam. Eu estava lá, mas não estava. A culpa disso, a vergonha, é algo que carreguei por anos, e que ainda me visita em algumas noites. É uma dor sem nome, sabe? Aquela de ter ferido quem você mais amava, sem nunca ter tido a intenção. Tenho amigos, da minha idade. Alguns ainda estão correndo, comprando o próximo carro, a próxima viagem, o próximo troféu. Eles estão presos na mesma corrida, sem saber para onde estão indo, ou por quê. E outros pararam. O Carlos, por exemplo. Um dia, aos 60 anos, ele largou tudo que o prendia. Vendeu a empresa, mudou-se para uma pequena casa no interior, perto de um rio. Hoje, ele pesca, conversa com os netos com uma presença que eu nunca tive.
O rosto dele não tem as marcas de preocupação que antes tinha. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente é asterisco. E aquilo, meu amigo, me fez ver que havia uma saída para minha própria prisão, para minha própria dor. Suficiência, eu entendi, não é ter o suficiente. É ser o suficiente. É olhar para dentro e não precisar de aplauso de ninguém, de aprovação de ninguém, para sentir que você tem valor. É uma paz que vem de dentro, não de fora. Liberdade não é ter todas as opções do mundo. É ter a liberdade de não precisar de nenhuma delas. É a liberdade de simplesmente existir, de sentir, de ser vulnerável sem medo de ser rejeitado ou abandonado novamente. A gente corre para fora porque tem medo de parar. Medo do que vai encontrar no silêncio. Medo daquela dor sem nome que a gente carrega desde criança, aquela ferida aberta que nunca cicatrizou. A gente acredita que se parar, se encarar o vazio, ele vai nos engolir. Que vamos desmoronar. Mas a verdade é que o vazio já está lá, e ele só cresce enquanto a gente tenta fugir dele com distrações externas. É um mecanismo de defesa antigo, aprendido quando éramos pequenos e não tínhamos recursos para processar a ausência, a indiferença, ou a projeção de um pai que não sabia amar de outra forma. Mas agora, você é um homem. Você tem recursos. Você pode olhar para essa dor. Não precisa mais carregar isso sozinho. Você não está quebrado. Você só está cansado de carregar um peso que não é seu. Permita-se sentir. Permita-se parar. Permita-se olhar para essa criança dentro de você, que ainda espera por um abraço, por uma validação que nunca veio. Dê a ela o que ela precisa. Dê a você o que você precisa. Essa dor tem um fim. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. A paz que você busca está dentro de você, esperando que você pare de correr e a encontre. Ela sempre esteve lá. E se isso tocou você, se fez alguma ressonância, talvez tenha alguém que você conhece que também precise ouvir. Alguém que esteja se sentindo exatamente assim agora. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você não está sozinho nessa. E a jornada para a suficiência interna começa com um único passo, o de parar de correr.